Entrevista. Para quem está no mercado de trabalho, a praticidade da tecnologia trouxe algumas facilidades, como por exemplo a carteira de trabalho digital. Agora não é mais necessário ficar levando para lá e para cá aquela caderneta de capa azul, onde todos os registros profissionais são anotados. Mas será que esse documento antigo ainda tem utilidade? A repórter Larissa Batista foi ao Ministério do Trabalho e Emprego para saber direitinho como foi essa mudança. Vamos ouvir. Aqui comigo, João Paulo Machado, diretor do Departamento de Gestão de Benefícios do Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada pela participação. Larissa, eu que agradeço o convite para estar aqui falando com vocês em nome do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2019, nós tivemos uma alteração da CLT prevendo que os registros e anotações na carteira de trabalho devem ser preferencialmente por meio digital. Então, o aplicativo entrou de verdade em funcionamento. A partir de 24 de setembro de 2019, todos os vínculos ativos ou iniciados dessa data em diante passaram a ser digitais. Então essa foi a principal fundamentação, mas ela não foi só pela questão legal, havia sim já uma intenção de transformação mesmo no processo para tornar mais fluido, para tornar mais acessível, para tornar mais simples para o cidadão e para o empregador. Afinal, a partir dessa mudança, basta que a pessoa tenha um número de CPF, que ela já tem uma carteira de trabalho digital emitida. Ah, mas e se ela não acessar? Ela não vai estar habilitada. A partir do momento que ela fez o primeiro acesso, que se dá, basta ter um acesso na conta GovBR. Então, quando você vai acessar, seja pelo aplicativo, seja pelo browser no GovBR, você utiliza a sua conta de acesso do GovBR, o seu login, e acessando está habilitado e tem acesso a todos os vínculos que estão ali anotados, tanto os digitais quanto os pretéritos, que não eram da época digital, mas estão ali para facilitar o acesso ao cidadão, e também os benefícios trabalhistas e outros serviços que são disponíveis, tanto seguro-desemprego, abono salarial, outros benefícios emergenciais que tivemos nesse processo. Tivemos em 2020 uma situação de pandemia absurda, horrível, e o aplicativo, esse processo de acesso digital facilitou muito para aqueles trabalhadores que precisaram recorrer a um benefício trabalhista na época. E, posteriormente, outros serviços foram entrando, serviços relacionados a acesso de informações da RAIS, do CAGED. Hoje, neste ano de 2025, nós tivemos a entrada do crédito do trabalhador por meio do aplicativo também. Então, onde o trabalhador que tem um vínculo seletista, ele vai pelo aplicativo, busca contratar ali um empréstimo com consignação e folha de pagamento. Enfim, é um aplicativo que, além de facilitar o processo de acesso às informações do vínculo, aquilo que a carteira de trabalho digital sempre se prestou, que é comprovar que você é um trabalhador e os vínculos que você tem, também expandindo para vários serviços, sempre relacionados, claro, à temática do mundo do trabalho. Essa carteira, João, física, que muitas pessoas ainda possuem, ela não foi substituída, né? Na verdade, ela precisa ser guardada, ela ainda tem ali alguns registros importantes, apesar dessa atualização? Sim, a partir de 24 de setembro de 2019, os vínculos que estavam ativos ou que se iniciaram nessa data em diante, é tudo digital. Porém, tudo que é relacionado a esse período para trás, ele precisa ser comprovado por meio da carteira física. Então, se o trabalhador tem um vínculo com data anterior, ele precisa sim manter esse arquivo, porque se ele precisar comprovar em algum local, seja, por exemplo, para pedir um benefício previdenciário junto ao INSS, possivelmente poderá ser solicitado a ele que apresente a carteira física, ou qualquer outra situação, é aquilo que comprova a anotação da carteira. A partir da data de 24 de setembro de 2019, é que não há mais a anotação em carteira. O que vale é a informação na esfera digital. O empregador pode solicitar ainda, né, nos tempos atuais, a carteira física? Como que isso acontece, caso seja solicitado? Certo. Não pode ser solicitada a carteira física para um registro atual, porque o trabalhador sequer consegue emitir uma carteira física hoje. As emissões de carteira física, elas são restritas. Só para você ter uma ideia, neste ano de 2025, nos primeiros 6 meses, nós tivemos em torno de 700 mil acessos na carteira de trabalho digital e 7 milhões de pessoas tiveram habilitação. Então nós tínhamos 81 milhões de pessoas habilitadas na carteira em dezembro de 2024 e temos 88 milhões em junho de 2025. Neste mesmo período a gente emitiu apenas 26 unidades de carteira de trabalho física.
Por quê? Para aquelas situações em que precisa anotar alguma coisa lá de trás, anterior a 2019. Então o trabalhador já não tem mais condições de oferecer isso ao empregador. Para o registro, e a nossa portaria 671 estabelece de forma clara isso, o empregador precisa apenas do número do CPF do trabalhador. Com isso, é como se o trabalhador esteja entregando ao empregador a sua carteira de trabalho. João, há também uma dúvida em relação às pessoas que ainda têm uma dificuldade em mexer ali, em ter acesso a esse meio digital, a essa carteira digital. Há ali algumas orientações, inclusive virtualmente, para essas pessoas? Sim, nós temos na página do Ministério do Trabalho e Emprego tutoriais e informações de como obter essa carteira. Embora seja um aplicativo bastante intuitivo, de fácil acesso, em qualquer loja de aplicativos, seja da iOS, seja da Android, você consegue baixar procurando carteira de trabalho digital. Uma vez que baixou, ele vai aparecer para você entrar com o GovBR, fez o acesso, já tem acesso a todas as informações. Mas além dessa disponibilidade de informações que estão na rede, nós temos também a nossa rede de atendimento, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Sistema Público de Emprego, do SINE. Então, nas duas possibilidades, das Superintendências Regionais do Trabalho e do SINE, se o trabalhador procurar, ele vai receber orientações e informações de como acessar, de como instalar e de operar na carteira de trabalho digital. E como eventuais correções podem ser feitas? Isso tudo é de forma digital também? Para os vínculos digitais, sim. E quais são os vínculos digitais? Aqueles que vêm do e-social a partir de 2019. Então, é um vínculo dessa data para cá, qualquer correção, seja uma retificação de informação, seja uma alteração de uma evolução, ele mudou o salário, vai ter férias, um afastamento que vai para a carteira, um desligamento, ou seja até uma exclusão, a empresa enviou uma informação e aquela informação não se concretizou, ela vai excluir. Tudo isso é feito via e-social. A empresa informa no e-social, essa informação ela é capturada pelo sistema e dentro de em torno de 48 horas no máximo, muitas vezes até menos, o aplicativo já atualiza essa informação também. Agora, se são vínculos anteriores, a gente tem duas abas dentro da carteira de trabalho digital. Uma é para os vínculos digitais. A outra aba estão outros vínculos, que são vínculos anteriores à época que se tornou digital. Esses vínculos eles são da base CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social do INSS. Está ali para facilitar para o trabalhador, para ele ter acesso, como ele tinha numa carteira, né, no caderninho ali, todos os vínculos, então ele tem acesso a todas as informações num ambiente único. Só que não são vínculos digitais esses anteriores a 2019. Então, se precisar a correção dessa informação, aí precisa buscar o canal de atendimento do INSS para fazer o ajuste, seja para fechar um vínculo, para atualizar um dado, para corrigir a informação que ali está, porque não é um vínculo que o Ministério do Trabalho e Emprego tenha condições de fazer a operação. E mesmo nos digitais, o Ministério do Trabalho e Emprego não é quem corrige, altera, retifica, é o próprio empregador que faz essas ações. João Paulo Machado, diretor do Departamento de Gestão de Benefícios do Ministério do Trabalho e Emprego, obrigada pela participação no programa Trabalho e Justiça. Eu que agradeço.